Então vamos lá, estamos de volta. O RDD, portanto, se aplica tanto para os presos provisórios quanto para os presos definitivos. Presos provisórios, quem seriam? Aqueles oriundos de prisões cautelares, né? Prisão preventiva e prisão temporária, tá? Quais são as características do RDD? Isso você precisa saber. Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie, recolhimento em cela individual, visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. Inciso 4º, direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. 5. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Isso aqui, gente, é alteração legislativa recente, então é importante que vocês saibam. O que mais que é de característica do RDD? Fiscalização do conteúdo da correspondência, participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso, tá? Então, a gente tem aí, sujeito ao RDD, portanto, os presos definitivos, tá? E os presos provisórios, sejam nacionais ou estrangeiros. Olha o que a lei fala, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade e sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da falta grave. Olha aqui. Caso a pessoa, o preso, o homem ou a mulher, a presa, não tenham cometido nenhuma falta disciplinar, nenhuma dessas, não cometeu nada, mas ela se encaixa em qualquer das hipóteses trazidas no parágrafo 3º, no parágrafo 1º e no parágrafo 3º, olha só, parágrafo 1º, organização criminosa, associação criminosa. O que o pessoal critica? Fundadas suspeitas. Pô, o que é isso? Fundadas suspeitas. A lei penal, ela não trouxe um parâmetro objetivo para aferição no caso concreto. Isso dá margem para aplicação dessa sanção de forma extremamente arbitrária, mas hoje está em pleno vigor, tá? Se houver indícios de que o preso exerça liderança em organização criminosa, associação ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados, o regime será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal, tá? Então, cuidado! Quais são os estabelecimentos penais federais? São os de segurança máxima. Nós não temos a lógica aqui de estabelecimento prisional federal e estadual vinculado à lógica da competência para processo e julgamento da Justiça Federal ou estadual. Não é assim que funciona. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa condenada por tráfico na Justiça Federal. Onde é que ela vai cumprir a pena aqui em Mato Grosso? Cuiabá, no estabelecimento prisional de Cuiabá. Quem vai cuidar dessa execução de pena? O juízo estadual, não é o juízo federal, ok? Nos TRFs, nos tribunais regionais federais, nas subseções judiciárias federais, nas seções judiciárias, o que acontece? Há uma vinculação, mas aos presídios federais, às penitenciárias federais, mas elas são de segurança máxima. Então, eu tenho, suponhamos, um preso condenado por, vamos supor, sei lá, vamos pegar aí uma lavagem de capitais, tá? Mas nesse caso aqui tramitou na Justiça Estadual.
só que ele é bandidão, mega perigoso, vai para uma penitenciária federal. Quem vai cuidar disso? Dessa pena? A penitenciária federal fica em Mato Grosso do Sul. Então lá, o juiz federal que cuida das execuções penais federais é quem vai acompanhar a execução da pena desse preso definitivo que é oriundo de Mato Grosso, tá? Então não tentem criar essa associação com relação a prisões federais e estaduais, tá? As nossas prisões federais, elas são de segurança máxima. Então aqui o parágrafo 3º, ele traz justamente isso, ele diz, ó, se tiver indícios, né, disso aqui, vai para o estabelecimento prisional federal, que é o estabelecimento de segurança máxima, tá? Então essas são as disposições aqui. O parágrafo 4º, na hipótese dos parágrafos anteriores, o RDD poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, desde que existam indícios de que o preso continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade, mantém os vínculos com a organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, consideradas também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário, tá? E aqui, para arrematar, né, o parágrafo 5º, ele fala, bom, na hipótese prevista no parágrafo 3º, qual que é, gente? O preso exerce liderança em organização criminosa, associação ou milícia privada. Nesse caso, o regime deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. E aí nós temos a visita de que trata o inciso 3º será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário. Por fim, aqui, o parágrafo 7º para fechar o RDD. Após os primeiros 6 meses de RDD, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3º poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos, tá? Então, perceba que com relação ao RDD, nós temos 7 parágrafos, tá? RDD sempre cai. A FGV gosta muito do RDD, tá? Então, esse é um artigo extremamente importante para você. Bom, além desse, também nós temos o artigo 53, me perdoe, é falar 63, que trazem as modalidades de sanções, né? Advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, e a inclusão no RDD, que é a sanção mais grave. Tudo bem? Com relação a esse tema, né, faltas disciplinares, nós temos aqui essas 2 súmulas muito importantes. Para o reconhecimento de falta disciplinar do âmbito, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Súmula 639. Não fere o contraditório devido processo, decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine a transferência ou permanência do custodiado em estabelecimento penitenciário federal. Olha lá essa jurisprudência. É ilegal a sanção administrativa que impede definitivamente o direito do preso de receber visitas. Aqui é extremamente cabível que se inclua o preso no RDD de forma cautelar, antes mesmo da instauração do procedimento administrativo disciplinar. Aqui, nós não vamos aplicar aquela súmula do STF que diz que no procedimento administrativo, quando não houver participação do advogado, mas a pessoa investigada tiver participado ativamente, vai ter validade. Aqui não.
Nós não vamos aplicar aquela lógica do procedimento administrativo disciplinar lá do direito administrativo. Aqui é obrigatória a presença de defensor constituído ou, caso o preso não tenha condições, defensor público durante o processamento desse procedimento administrativo disciplinar, ok? Então, aqui é obrigatória a participação de advogado. Se for cominada sanção mediante a instauração desse procedimento sem a presença de advogado, isso é uma nulidade absoluta. Qual é o mecanismo cabível? O agravo em execução para reverter o teor da decisão que cominou essa sanção disciplinar, tá bom? Então, aqui é possível, inclusive, a inclusão cautelar do preso no RDD, tá? Você vai ver aí na apostila que há essa permissão, essa previsão. Então, olha só, é imprescindível a instauração do procedimento, beleza? Súmula. Não fere o contraditório devido processo legal administrativo, decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determina a transferência do custodiado do estabelecimento penitenciário federal. Cara, o que aconteceu aqui? Ora, o preso está no estabelecimento prisional estadual, praticou uma falta disciplinar gravíssima, passível de RDD. Vamos mandar para a penitenciária federal. Então, o que aconteceu aqui? Não teve oitiva prévia da defesa. O juízo da execução estadual já mandou para a penitenciária federal. E aí a súmula está dizendo o quê? É possível, sim, que isso ocorra. O que vai acontecer com contraditório e ampla defesa? Dentro dessa dinâmica, ele vai ser diferido ou postergado. Então, a defesa, logo que puder ser ouvida dentro do procedimento administrativo disciplinar, ela vai poder falar sobre essa inclusão cautelar no regime disciplinar diferenciado. Tudo bem? Bom, assim a gente encerra os principais pontos das faltas disciplinares. E aí a gente começa um tema novo, que é a progressão de regime, tá? Esse tema ele foi severamente atingido pelas alterações que foram promovidas pelo pacote anticrime, tá? Então, hoje nós temos um cálculo que é feito em percentuais da pena que foi cominada, tá? E aí, dentro disso, com relação à aplicação dessas alterações legislativas no tempo e no espaço, cada caso concreto deverá ser analisado de forma pormenorizada. Por quê? Porque, ora, a lei antiga, né, sem as alterações, ela é mais benéfica, ora a lei nova é mais benéfica. Então, ora vai retroagir, ora não vai haver retroatividade, tá? Então, hoje, nós vamos trabalhar com a lógica de que o cálculo deve levar em consideração o total da pena aplicada. Então, vamos supor que em uma unificação de penas, o apenado que traz consigo várias condenações, ele chega a um patamar de 60 anos, de 80 anos, os cálculos para a progressão de regime deverão ser realizados sobre o total da pena que é cominada, e não sobre o limite de 40 anos previstos no artigo 75 do Código Penal, que inclusive foi alterado por essa mesma lei, porque antes o limite era de 30. Perfeito? Bom, ela vai ser, a pena privativa de liberdade é executada de forma progressiva, da seguinte forma: 16% da pena se o apenado é primário e o crime tiver sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Então, vamos supor, se é um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa e ele é primário, provavelmente ele vai estar ali, vamos pegar um crime de furto, furto qualificado, pena de 2 a 8, então ele vai permear aí, desculpa, vamos supor que ele pegou uns 5 anos, que não fez jus à substituição de pena. Veja que nesse caso, você vai pegar 5 anos, calcular 16% de 5 anos e vai chegar à fração, ao valor que é cabível para ele progredir. 20% se ele é reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça. 25% se ele é primário e o crime for cometido com violência ou grave ameaça. 30% reincidente com violência, pessoa ou grave ameaça. 40% se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado e for primário. Aí vem 50%, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional, ou condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, C, condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada, também são as hipóteses aqui desse percentual de 50%, tá? Que mais? 60% se ele é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado e 70% reincidente em crime hediondo equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional, tá? Que mais, gente? A LEP exige mais alguma coisa além dessas novas porcentagens? Sim, o apenado só vai poder progredir se ostentar boa conduta carcerária, cujo atestado será expedido pelo diretor do estabelecimento prisional. Ok? Bom, no parágrafo 2º, olha só. A decisão do juiz que determinará a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do MP e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão do livramento condicional, indulto e comutação das penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Gente, isso aqui gera um atraso brutal no processo de execução de pena. Por quê? Ora, se eu já tenho aqui, o juízo da execução fez o cálculo ele já dá jus à progressão, de acordo com o parágrafo, o juiz ele tem que mandar isso para o MP, mandar isso para a defesa, para dizer se cabe ou não. Então, isso atrasa muito o processamento dessa execução de pena. Então, o correto seria que progrediu sem pedido de defesa ou acusação, o juiz dá, ele vai constatar e ele vai dar a progressão. Quem não gostou, agrava, correto? O MP agrava, dizendo, olha, não faz jus à progressão. Ou a defesa, olha, essa progressão está errada. Mas a lei trouxe esse obstáculo maior aqui, no sentido de ter primeiro que de colher, dessa coleta de pareceres e manifestação do Ministério Público e da defesa, tá? Laila, eu preciso decorar esses percentuais? Gente, isso ainda não foi cobrado pela FGV dessa forma, tá? Mas seria interessante que esses percentuais maiores vocês memorizassem 70, 60 e 50, que são os mais aviltantes que nós dizemos, né? São os mais gritantes, porque aí, se ela cobrar, ela vai provavelmente pegar esses, não pegar aqueles que você tem uma diferença de percentual ali de 4% ou de 5%. Beleza? Bom, com isso a gente inicia um novo tema, que trata da regressão de regime, tá? Então, olha lá. Quando vai haver a regressão de regime? A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, então vai haver regressão, sofrer condenação por crime anterior cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime. Como assim? Eu estou no semiaberto. Sobreveio uma condenação para mim de mais 8 anos por tráfico. Na unificação de penas, então eu vou ter aí 15 anos agora de penas a cumprir. Então vai haver uma regressão, eu vou sair do semiaberto e vou regredir para o fechado, tá? O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo pagar a multa cumulativamente imposta. Nas hipóteses do inciso 1º e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Então, o que vai acontecer? Suponhamos que ele está lá cumprindo uma pena por um crime de furto qualificado, e aí sobreveio uma pena pelo crime de roubo. Então, o que vai acontecer? Provavelmente o Ministério Público vai informar o juízo da execução, dizendo, olha, tem uma pena nova, precisa unificar. Lembra, é o juízo da execução quem unifica essas penas. O juízo da execução, ele vai intimar, né, a defesa para falar e também o Ministério Público. E aí, obviamente, ele vai, depois disso, decretar a regressão para que ele, né,
cumpra a pena no regime fechado. Tudo bem? Bom, isso é sobre regressão. Regressão é bem tranquilo, tá? Não é muito objeto de cobrança pela FGV. Agora, isso aqui sim cai muito, que são as autorizações de saída, tá? Então, nós temos a saída temporária e a permissão de saída. Então, a autorização de saída é gênero e são espécies, permissão de saída e saída temporária. Onde que ocorrem essas autorizações de saída? Pena privativa de liberdade, concordam? Ora, se é saída, a pessoa tem que estar com a liberdade de locomoção restrita. Se ela está nesse estado, é porque se trata de uma pena privativa de liberdade, beleza? Bom, a primeira delas é a saída temporária. Ela é concedida aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto e que se ausentarão do estabelecimento penitenciário sem vigilância direta quando for visita à família, frequência a curso supletivo profissionalizante, participação em atividades que concorram para o retorno do convívio social. Então, lembra, saída temporária, eu tenho que estar em qual regime? Semi-aberto. Semi-aberto. Ora, se o preso, veja, não precisa decorar, se o preso ele já cumpre pena no regime semiaberto, significa que ele já está apto para o convívio social, correto? Ele está no semiaberto. Já está ali meio que no meio do caminho. Ora, se está no meio do caminho, por que é que eu vou ter uma saída temporária e eu vou precisar de vigilância, entende? Porque no regime semiaberto, a tônica não é a vigilância, justamente porque ele saiu do fechado e veio para o semiaberto. Então, por uma questão lógica, na saída temporária, a gente não precisa de vigilância, porque ele já está no semi. Então, guardem essa informação. Quais são os requisitos do semi? Cumprir regime semiaberto, comportamento adequado, cumprimento mínimo de 1/6 da pena se é primário e 1/4 se reincidente, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Quem vai dar é o juízo da execução. Então, a autorização da saída temporária, ele fica um tempo fora, né? Ele fica um tempo fora, mais longo, é o juízo da execução. Vamos de novo criar uma lógica. Ora, o preso ele vai ficar um período fora. Concordam que é uma decisão muito significativa? Então, não dá para o diretor do estabelecimento conceder essa permissão, essa autorização, me perdoem, de saída. Por quê? Porque ele vai ficar um tempo fora. Então, isso aí é um pouco mais importante, um pouco mais grave. Então, quem que vai dar isso? O juízo da execução. Por outro lado, a permissão de saída. Pode ir, mas pode voltar. Ela é curta. Quem vai fazer jus à permissão de saída? Sempre questões de natureza humanitária, regime fechado, semiaberto e preso provisório. Regime fechado, semiaberto e preso provisório. Porque o preso provisório, ele tem o mesmo tratamento de fechado, não é? Ele só não fica misturado com os outros presos, mas ele fica em um local, uma cela. Então, perceba que na permissão de saída, isso é feito dessa forma. Bom, questões humanitárias, então falecimento ou doença grave de cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, necessidade de tratamento médico. Quem vai dar essa permissão? Perceba, é algo rápido. Rápido. Não dá tempo de manifestação, Ministério Público, periquito, papagaio, não. A pessoa morreu ali, tem velório. A pessoa está doente, vai morrer amanhã, tem que estar ali. Nesse caso, quem dá a permissão é o diretor do estabelecimento. Bom, se é o diretor do estabelecimento, ele não tem uma autoridade a ponto de determinar muitas coisas, correto? Então, nesse caso, a lei de execução penal previu o quê? Com escolta. Então, a pessoa vai sair escoltada. Então, ela vai tratar essa doença na rua escoltada, ela vai operar escoltada. Que são aquelas hipóteses em que o preso ele está lá no hospital e tem polícia por perto. Isso é permissão de saída, porque a permissão ela é dada pelo diretor do estabelecimento. E ela é por uma questão humanitária, então ela é rápida. Mas nesse caso é preciso que haja escolta. Por quê, gente? Regime fechado, né? Vigilância máxima é um regime fechado. Preso provisório, na prática, vivencia a mesma restrição de liberdade de locomoção.
E temos aqui o semiaberto, que também tem previsão legal, mas não é a tônica dessa permissão de saída. Então, gravem esses detalhes. A FGV sempre cobra autorização de saída e permissão de saída sempre. Não tem exceção. Então, permissão de saída, doença, rápido, diretor do estabelecimento que dá. Se é o diretor, melhor mandar com escolta, né, para não dar merda. A autorização de saída, né, um tempo maior, sem escolta, é mais sério. Quem vai poder dar? O juízo da execução. Tudo bem? Então, com isso a gente finaliza esse bloco, né, com os principais pontos aqui das autorizações de saída. E aí a gente vai ter um bloquinho extra agora para a gente arrematar os principais pontos da lei, tá bom? Até já!